Olha, pensar como a pós-modernidade lida com a doutrina já levanta, logo de cara, uma discussão sobre o que caracteriza esse tempo chamado pós-moderno. Porque nem todo mundo chama a contemporaneidade assim. Alguns chamam de hipermoderno, modernidade tardia. É um campo de disputas em torno das características e das marcas que são próprias do nosso tempo. Então, vários filósofos, sociólogos, intérpretes do contemporâneo tentam discutir sobre isso. E esse aqui não é o ponto, mas talvez o que esteja mais próximo de uma definição comum a todos eles é uma espécie de suspeita ou até mesmo repulsa a tudo que é normativo e estrutural. Nosso tempo, às vezes, é chamado de pós-moderno como sinônimo de pós-estruturalista. Então, estruturas muito rígidas não são bem vistas contemporaneamente. E aí, isso gera o que um filósofo americano reformado chamado Elvin Plantinga chamou de antirrealismo criativo. Uma série de visões, uma série de propostas, de teorias, de disciplinas acadêmicas que elas são antirrealistas. Elas lidam com a realidade de uma forma que simplesmente não tem ressonância com a realidade e de maneira muito criativa. E quando a gente caracteriza o nosso tempo assim, como um antirrealismo criativo, dando espaço a todo tipo de criação humana para interpretar a realidade, é um tempo que acaba lidando muito mal com a doutrina ou com o dogma. Essas duas palavras geralmente são pejorativas no nosso tempo. Chamar alguém de dogmático, dizer que alguém está doutrinando outras pessoas, são sinônimos de coisas ruins. Falta de pensamento, é falta de liberdade. E aqui está o ponto. O fato da gente lidar muito mal com qualquer tipo de normatividade, estrutura e dentro da tradição teológica cristã, lidar mal com a doutrina ou com o dogma, está no fato de que essas dimensões parecem obstruir a minha liberdade. Eu não consigo ser livre de fato, criativo, com algo que me obstrui, com algo que me doutrina, com algo que dogmatiza o meu pensamento. Lembra do Plantinga, quando eu disse? Ele fala que uma das marcas do nosso tempo, uma das cosmovisões do nosso tempo é esse antirrealismo criativo. Mas ele fala que a outra é um naturalismo perene. Então, a gente pode entender e resumir, é um esquema, claro, diversos pensadores, diversas disciplinas, produções intelectuais e culturais, ou de um lado são bem naturalistas, um naturalismo perene, geralmente nas ciências naturais, isso é muito comum, ou então nas ciências humanas, um antirrealismo criativo. O cristianismo está entre os dois. Agora veja, o nosso tempo às vezes ele avalia mal doutrina, dogma, como obstáculos à liberdade, de uma maneira tão aguda que às vezes a liberdade engole a natureza. Aquele naturalismo perene, aquele âmbito de determinação, veja a palavra natural, é visto também como um obstáculo para a nossa liberdade. É por isso que a gente tem uns discursos contemporaneamente de que eu poderia me construir de outra maneira, independentemente das minhas determinações naturais, corporais, hormonais, sexuais e assim por diante. Veja como isso tudo está ligado com dogma. Quando a gente vê doutrina, quando a gente vê dogma, quando a gente vê estruturas doutrinárias organizando uma tradição teológica, uma tradição de experiência de fé, a gente vê isso como um obstáculo à minha liberdade. Um tempo em que até a natureza é obstáculo para a liberdade. E aí, então, a pós-modernidade ou a contemporaneidade vai lidar muito mal. Mas há uma razão porque ela lida muito mal com o dogma e com a doutrina. Porque os vê como inimigos dessa sua busca por uma liberdade sem precedentes.